Vem cá, se eu te perguntasse agora quem você quer ser exatamente daqui a 1 ano, você saberia me responder? Porque, amiga, teve uma fase da minha vida que eu não saberia responder. Não porque eu não tinha sonhos, mas porque eu vivia no modo sobrevivência. Amiga, quem tá sobrevivendo não se planeja. Quem tá sobrevivendo só aguenta o presente. Desde 2020 eu venho buscando autoconhecimento, conheci o Ho'oponopono, comecei a praticar e assim, eu já estive num lugar que pensar no futuro parecia que era luxo. Não sei se você consegue me entender, mas pensar no futuro parecia que era uma coisa muito luxuosa, que era fútil pensar no futuro. Planejar pra mim me dava até ansiedade, porque naquele momento tudo o que eu conseguia era só pensar no agora. Era um modo total de sobrevivência. E eu gosto de falar disso aqui, trazer consciência pra vocês, porque quando você tá nesse modo ali, no primeiro estágio da pirâmide de Maslow, você só pensa como que vai ser o outro dia. É um dia após o outro tentando se sustentar aqui na Terra. Então tudo que eu conseguia era só pensar no agora. E se essa pergunta que eu acabei de te fazer, ela te dá um branco, amiga, não se julgue. Eu já estive nesse lugar e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo antes de acabar o ano pra você. Isso, amiga, isso não é falta de capacidade. Isso é modo sobrevivência. Amiga, quando você tá nesse modo sobrevivência, o teu corpo, por isso que eu falo muito que a gente precisa sentir o corpo, porque a gente tem um corpo de dor e que já está acostumado com o sofrimento. Quando você tá nesse estágio, nesse nível ali da pirâmide, nesse modo de sobrevivência, o seu corpo, ele fica em alerta. E um corpo em alerta, ele não sonha, minha amiga. Um corpo em alerta, ele não sonha. Ele precisa se acalmar, ele precisa sentir que isso é seguro. Eu sei muito bem como que é isso. Não é um bloqueio espiritual, isso é cansaço. Então eu não quero começar esse vídeo falando de metas pra você, porque meta sem presença, quando você tá nesse estágio de sobrevivência, ela só vira mais uma cobrança. Então, amiga, antes de pensar no futuro, você precisa reconhecer de qual lugar você está partindo. Eu já falei aqui sobre a pirâmide de Maslow, já fiz 2 vídeos explicando sobre isso. Então, pega essas perguntas, depois vai nesse vídeo, tenta se conhecer, vê que qual estágio da pirâmide você tá. Porque, amiga, antes de você pensar no futuro, você precisa reconhecer de qual lugar você está partindo. A primeira pergunta é: se hoje fosse exatamente esse mesmo dia no próximo ano, em quem você quer estar se transformando? Não onde, mas em quem? Mais calma, mais presente e mais fiel a si mesmo. Eu gosto de trazer esses questionamentos também em terapia, porque é bem bacana a pessoa conseguir ver qual é o estágio ali que ela tá e o quanto que ela conseguiu evoluir. Por quê? Quando eu vivia nesse modo de sobrevivência, minha amiga, eu vivia num piloto automático. Nessa época do ano, eu fazia tudo pra fora. Então eu me organizava, eu comprava roupa, eu queria estar nos lugares, mas eu sentia um vazio enorme por dentro. Amiga, quando você tá nesse modo sobrevivência, você não questiona. Você só vai num piloto automático. Talvez você esteja assim agora. Então você tá fazendo, correndo, entregando. Como eu já estive também, mas eu não me perguntava se isso de fato estava fazendo sentido pra mim. E tem uma das coisas que eu falo bastante que é: às vezes a gente precisa parar e dar um passo para trás. E quando você para e dá um passo para trás para você enxergar o que está acontecendo ao seu redor e se está fazendo sentido para você, eu já expliquei aqui. Eu já manifestei trabalho que era muito bacana, mas que estava saindo totalmente da rota que eu tinha planejado antes. Então, você precisa parar e se questionar se isso está fazendo sentido para você. E dar um passo para trás e fazer isso, realinhar a rota, para mim, isso não é derrota, tá? Isso não é
sinal de derrota. Hoje se fala muito em manifestação, mas pouca gente fala que não dá para manifestar quando você tá tentando sobreviver. Nessa época do ano eu corria muito, eu saía, encontrava pessoas, fazia coisas legais, mas eu vivia pra fora. E dentro de mim tinha um vazio. E é muito louco porque quanto mais eu corria, mais eu olhava pra falta, pra escassez e pra tudo aquilo que eu não tinha. E amiga, isso não era ingratidão, isso era desconexão. Só em 2020 que eu comecei com esse processo de autoconhecimento, manifestação, que eu conheci a Beth, comecei a fazer o Ho'oponopono. Foi só ali que eu comecei a me questionar de verdade, amiga. E hoje eu consigo entender plenamente que foi ali que algo mudou. E tem uma coisa que é muito importante. Questionar não é você reclamar, é você conseguir sair desse lugar de vítima em que você é a coitadinha, eu era muito a coitadinha, e assumir responsabilidade emocional. E foi aí que o Ho'oponopono ele começou a fazer sentido pra mim, porque pra mim o Ho'oponopono ele não foi uma fórmula mágica, mas ele foi como uma limpeza. Ali eu consegui entender que eu não precisava estar manifestando mais coisas, que primeiro, antes de tentar manifestar mais coisas, eu precisava limpar o meu estado emocional interno e entender em qual lugar eu estava pedindo. Se eu estava pedindo nesse modo de sobrevivência, eu quero tudo para agora. Se eu estava pedindo nesse lugar de pertencimento, para pertencer, porque foi o que eu já expliquei aqui. Eu manifestei trabalhos bem bacanas, mas cada um me levou para um lugar da minha criança ferida. E que aquilo ali, quem tava pedindo era ela. Então eu conseguia, mas eu tinha que me provar o tempo inteiro, era cansativo. Foi só aí que tudo começou a mudar. Essas datas do ano também ativam muito o nosso senso de pertencimento, que é um dos estágios da pirâmide de Maslow, e ele é um dos mais perigosos, porque você quer pertencer. Essas datas ativam esse lugar de pertencimento e elas lembram o que a gente tem, o que a gente não tem, o lugar que a gente ocupa ou o lugar que a gente acha que deveria estar. Às vezes, mesmo rodeadas de pessoas, você ainda se sente meio que deslocada. E não porque você está sozinha, mas, minha amiga, é porque você tá desconectada de si. Que é isso que eu falei, no modo de pertencimento, sobrevivência, você fica no sobrevivência vivendo no agora. Do pertencimento, você quer pertencer fora e não dentro. Então, o convite que eu te faço aqui é entender quem você quer estar se transformando no próximo ano, nessa data, no próximo ano. Porque quando eu comecei a me fazer esses questionamentos e fazer o Ho'oponopono para mim mesma, eu consegui me encontrar nesse lugar, eu consegui achar o meu ser na essência, o que eu queria fazer, independente se as pessoas vão estar ceiando, viajando, eu precisava me encontrar primeiro. Eu quero te dizer aqui que no começo desse ano eu fiz algumas promessas. Mas não foi pro universo, não estava prometendo nada para ele, foi promessas para mim mesmo. Prometi nesse ano que eu sairia da CLT. Eu prometi para mim que eu voltaria a dirigir, porque já fazia um tempo que eu tinha parado de dirigir. E eu também prometi que ainda esse ano eu voltaria a gravar os meus vídeos. E não foi porque tudo estava já resolvido na minha vida, na verdade tudo estava muito incerto, mas foi porque eu queria parar de viver nesse modo do piloto automático. Então eu me fiz essas promessas. E eu consigo te dizer exatamente hoje, minha amiga, que manifestar é quando você para de negociar com aquilo que te adoece. E hoje eu consigo ver que faz muito sentido isso, porque eu ficava negociando mais um tempo de ficar naquele trabalho que me adoecia, de viver com medo de algumas coisas. E manifestar não é você negociar com aquilo que te adoece, é você conseguir fazer promessas viáveis e traçar caminhos para chegar nela. E vamos para mais uma perguntinha.
Minha amiga, qual foi a melhor decisão que você fez nesse último ano? Você consegue me responder? Não precisa ser algo grandioso, tá? Mas pode ser até algo silencioso, um limite, um não que você deu sem culpa, um descanso. Me fala aí, você consegue pensar qual foi a melhor decisão que você tomou nesse último ano? Se eu parar para pensar qual foi a melhor decisão que eu tomei nesse último ano, foi ter conseguido sair da CLT e focar nos meus atendimentos. Para mim, essa foi a melhor decisão que eu consegui tomar nesse último ano. Porque ali, amiga, eu tava só negociando com aquilo que me adoecia, que eu ficava manifestando, querendo mais, olhando para um lugar da falta, que parecia que eu precisava cada vez mais estar presa na CLT e fazendo ali, negociando com aquilo que estava me adoecendo. Então, se eu parar para pensar e ver qual foi a melhor decisão que eu tomei nesses últimos 12 meses, foi ter saído da CLT e focado nos meus atendimentos. A terceira pergunta que eu quero deixar aqui, o terceiro questionamento que eu quero deixar aqui é: olhando para esse último ano, sabendo aquilo que você sabe hoje, e você gostaria de não ter feito ou ter feito diferente? E quando eu faço essa pergunta, amiga, não é pra você se culpar, é pra você ter consciência. E sabe o que é muito louco quando eu me faço esse questionamento? Essa resposta vai também muito desse lugar da CLT, que eu fiquei negociando por muito tempo com aquilo que me adoecia. Se sabendo o que eu sei hoje, eu teria escutado muito mais o meu corpo. Porque tinha, minha amiga, ali um cansaço que ele não passava e um vazio, eu sentia um vazio que ele insistia. Que é como eu já falei em algum vídeo aí, que eu não aguentava mais. Foi vídeo da identidade. Que eu não aguentava mais, que às vezes eu abaixava o volume da daily, porque eu não aguentava mais ouvir as minhas histórias, as vozes, aquela coisa. E que não era nada com ninguém lá, era comigo. Então, pensando tudo isso, talvez eu tivesse saído mais cedo ainda desses lugares que me adoeciam. E eu te falo isso porque talvez você esteja também nesse momento. E eu te falo isso porque eu sei que eu não estava errada, e se você está nesse momento, você também não está errada. Porque eu sei que esforçar demais cansa muito e é um cansaço de alma. A alma se esgota. E hoje eu entendo que eu fiz o melhor que eu podia com as condições que eu tinha, mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria sido muito mais gentil comigo. Você consegue entender? Eu teria tido menos cobrança, menos esse lugar de sobrevivência, essa ansiedade, essa loucura. Última perguntinha. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse acessar todo o seu potencial no máximo, onde você estaria daqui a um ano? Em quem você teria se transformado? Você consegue me responder isso? Porque, minha amiga, se eu tivesse uma varinha mágica hoje, eu não pediria mais coisas, sabe? Eu pediria para que eu continuasse sendo quem eu estou me tornando, porém muito mais consciente, inteira e menos sobrevivente. Com essa varinha mágica na plena potência, com certeza, eu me vejo vivendo com muito mais leveza, trabalhando com liberdade e me sentindo em casa dentro de mim, independente do lugar que eu esteja. Amiga, sabe o que eu posso te dizer hoje? Que talvez a versão que você deseja, ela já existe aí, viu? Que ela só está esperando menos medo. Amiga, manifestar não é você convencer ao universo. Manifestar é você conseguir alinhar o seu coração. E o convite que fica aqui é para você fazer o Ho'oponopono com essa seguinte frase: eu limpo em mim tudo aquilo que me impede de viver com mais verdade. Eu sinto muito, me perdoa,
Te amo, sou grata. E se esse vídeo fez algum sentido pra você, se você não é inscrita, já se inscreve aí no canal. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir muito isso hoje. Salve esse vídeo também pra você ouvir quando você estiver no momento mais calmo. Se quiser, coloca aqui nos comentários qual promessa você quer fazer pra si mesma agora. E depois, lá no meio do ano, volta aqui e olha se você tá conseguindo cumprir. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre os estágios da pirâmide de Maslow para que você se conheça mais. E esse falando aqui sobre os sabotadores. Faz o teste, porque pode ter alguma coisa ali que tá te sabotando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!